Amados irmãos em Cristo Jesus, nós vamos direto para a palavra de Deus, que fica lá no livro de Hebreus, amém? Vamos lá para Hebreus. Graças a Deus. Aleluia. Você já está aí aquecidinho para receber a palavra do Senhor. Amém? Hebreus 12. Hebreus 12. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 12, o versículo 1. Amém? Todo mundo achou? Facinho aí. Vai caminhando lá para o final da Bíblia, depois de Efésios. Vai passando aí depois de Filipenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses. E vai. E você vai achar Hebreus. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim o versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Veja bem. O escritor de Hebreus está falando aqui que agora que você e eu, nós que estamos lendo neste momento essa carta aos Hebreus, que não sabemos quem escreveu, não sabemos quem é o seu autor. Desconfio que é Paulo, outros desconfiam que é Apolo, outros desconfiam que é outro, mas não importa, não interessa. O que importa é que aqui está escrito. Ele está falando que, portanto, também nós, você e eu, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho. Quais são os testemunhos? Os testemunhos que estão escritos atrás, aqui no começo do capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Homens e mulheres de fé, que deixaram os seus testemunhos para nós, amém? Então, o escritor de Hebreus, ele continua falando aqui que depois que eu citei todos esses heróis da fé, onde eles venceram, e agora nós que estamos rodeados desses gigantes da fé, desses homens e mulheres de fé. Então vamos ver o nosso comportamento, amém? É isso que ele está falando. Vamos ver agora o nosso comportamento. E ele continua falando aqui, ó: livramo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, firmados, voltados em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Amém? Veja que ele está falando que nós, que estamos lendo hoje, agora, ele está falando que nós temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Amém? Talvez não exista, é claro, um pecado eminente, não exista algo que está ali, ó, na tua frente, mas nós temos que estar sempre vigilantes. Amém? Porque a palavra de Deus, ela está nos ensinando nos dias de hoje, porque é agora que nós estamos lendo. Amém? Agora que nós estamos lendo. Então nós sabemos que a vida cristã é comparada a uma corrida que nós devemos deixar tudo para trás.
como nós acabamos de ler ali em outras palavras. Tudo para trás. Não quer dizer abandonar, não quer dizer outras coisas do dia a dia da nossa vida, mas nós temos que deixar para trás as ambições desordenadas, nós temos que deixar para trás os desejos súbitos, amém? As ambições desordenadas são as piores que existem. Pessoas extremamente ambiciosas, é claro que um pouco de ambição temos que ter, senão nem trabalhávamos, amém? Para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Mas a ambição que ele fala as coisas que nos atrapalham incluso a ambição desordenada, os desejos súbitos, as imoralidades sexuais, os vícios, amém? Os vícios que é um dos que atrapalha muito, faz as pessoas tropeçarem e caírem e voltarem atrás e desistirem, amém? Então, tudo isso é uma pedra que nos faz tropeçar. Os ciúmes é uma pedra que nos faz tropeçar. Ah, pastora, mas um pouquinho de ciúmes até que é bom para o relacionamento. Cuidado, é bom. Ciúmes não é bom. Aquele ciúme, aquela coisa avassaladora, que se você não fizesse, se você não fosse, se você vestisse, se você calçar, que isso, que aquilo, tudo isso nos faz tropeçar, entre outras coisas. E aí, acabamos não sendo libertos para receber a nossa cura. Por quê? Porque não vigiamos, porque não prestamos atenção naquilo que a palavra está nos ensinando. Amém? Como eu já disse, a Bíblia ela é para ser lida, relida, mastigada e engolida. Amém? Não podemos ler a Bíblia simplesmente por ler, porque ela é um livro de história, ela é ensinamento espiritual, libertação para a nossa alma e cura para o nosso corpo. Amém, igreja? Graças a Deus. Então nós temos que deixar tudo que nos atrapalha para trás, tudo que nos faz tropeçar, tudo que está fazendo com que a nossa vida seja atrapalhada, ou com que atrapalhe a nossa corrida espiritual. Amém? Então esses heróis da fé, eles deixaram tudo para trás, e eles não pararam no meio do caminho. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu presto bem atenção em alguns detalhes. E é bom que nós aprendamos a prestar atenção em alguns detalhes. Tem homens e mulheres que vão ser citados aqui na frente, que eles deveriam estar ali, no capítulo 11 de Hebreus, como herói e heroína da fé. E não estão. Por quê? Porque pararam no meio do caminho e não completaram a sua corrida. Amém? Não é assim que Deus vem nos ensinando desde o capítulo 1 do Gênesis até o 22 do Apocalipse. Não é assim. Por isso nós temos que prestar muita atenção na palavra do Senhor. Aliás, quem para é porque entra num estado gravíssimo para nós cristãos, que é o estado
de negação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele acha que tudo que ele faz está certo. Ninguém mais está certo, só ele está, todo mundo está errado. Então, a pessoa acaba achando que o que eu estou aqui ministrando, por exemplo, o pastor, a pastora, não importa, o pregador que está ali ministrando não está falando a verdade, não é bem assim. Eu sei, está escrito, mas não é bem assim. Por quê? Quer que a palavra se molde a ela, e por isso ela para no meio do caminho. Sendo assim, a pessoa não se permite libertar-se. E nós temos que nos permitir ser libertos, para quando clamarmos ao Deus do céu, o Pai Todo-Poderoso, por alguma necessidade nossa ou de quem precisar, assim sejamos atendidos. Amém? Recebamos a cura, não importa a área da nossa vida, seja no corpo, seja no emprego, no trabalho, seja na área financeira, no casamento, na vida sentimental, não importa. Se somos libertos, somos curados. Amém? Tem gente que ora a hora está dentro da igreja, não importa, não estou falando desta comunidade, estou falando dentro da igreja, no mundo, de um modo geral. Ora a hora, busca e não consegue receber uma bênção, não consegue receber uma cura. Será? Por que que ela não está conseguindo? Por quê? Será que Deus, se eu recebo, se você recebe e ela não, é porque Deus é bonzinho para com você e com ela não é? Certamente não é assim. É porque a pessoa está pedindo de maneira errada, com o coração voltado para outra coisa e não de fato para Deus. Amém? Glória a Deus. Então, achar que todo mundo está errado, está certo, a pessoa que todo mundo está errado, só ela está certa, a pessoa acaba entrando num estado de negação. Amém? E isso não é bom para nenhum cristão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não é bom. E o escritor, ele continua, né, como a gente já leu lá, que ele continua falando. E Jesus, o que acontece ali, que a gente percebe, ao ler toda a Bíblia, todas as passagens bíblicas, que Jesus, ele deixou tudo para trás, tudo, e com alegria, ele suportou a cruz. Jesus, ele deixou o trono aos cuidados do Pai, veio. Jesus deixou tanta coisa para trás, para fazer cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus na vida dele, e atuou aqui como humano na terra, sofreu, padeceu, e ele não parou a corrida, ele foi até o fim, e com sofrimento, porém com alegria, Jesus suportou a cruz, suportou a morte. Será que nós
por Deus, ou pelo Senhor Jesus, o qual nos compadecemos tanto, quando muitas das vezes vemos um filme, alguém maltratando, a gente chora junto. Será que por Ele nós poderíamos deixar algumas coisinhas que atrapalham a nossa vida espiritual, que nos faz tropeçar? Ou seja, para sermos libertos, para receber muito mais de Deus? Temos que pensar, o que poderá estar atrapalhando a minha vida espiritual, o que poderá estar me atrapalhando de uma forma que eu estou orando e eu não estou vendo o resultado? Alguma coisa tem, e nós temos que nos voltar para Deus, falar com Ele e abrir o nosso coração e nos entregar a Ele de verdade. Amém? O profeta Jeremias, ele profetizava para um povo que estava em estado de negação. Veja que todos nós conhecemos o livro de Jeremias, as profecias dele. Deus o usava para ele entregar, trazer, falar, e ele falava, e o tanto que aquele homem entregava, e o povo estava em estado de negação. Não é bem assim. Eu não quero, eu não recebo, eu não vou, eu não faço. Mas ele continuou fazendo o papel dele ali. Amém? Vamos lá em Jeremias. Vamos conferir em Jeremias 6 o que está escrito lá, para a gente poder entender o que significa estado de negação. Jeremias 6, volta um pouquinho ali. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 6, no versículo 13, diz assim. Todo mundo achou? Amém. O 13 diz assim: desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Então, muitas das vezes a gente fica, está tudo bem, eu estou tranquilo, está tudo bem. Mas não está tudo bem. No fundo, você sabe que não está tudo bem. E assim aquele povo fazia, aqueles homens lá. E o 15 diz assim: ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Esse sabem corar quer dizer assim, nem ficam vermelhos. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Estado de negação. Amém?
E o 17 diz assim: coloquei sentinelas, coloquei guardas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Estado de negação. Amém? Como aquele povo estava. Aqueles homens, ele está falando, o profeta está falando aqui dos profetas e dos sacerdotes que não sabiam conduzir aquele povo. Portanto, do jeito que era o povo, eram eles, profetas e sacerdotes. Do jeito que eram os profetas e sacerdotes, também eram o povo. Estavam todos iguais, todos no mesmo caminho, todos em estado de negação, todos precisando de libertação, todos eles. Esse povo, eles não eram curados, por quê? Porque eles não quiseram ser libertos. Eles não quiseram. Deus estava falando ali o tempo todo, mas eles não quiseram se libertar das suas próprias convicções. Então as convicções deles era aquela: tá tudo bem, a paz, tá tudo bem, é assim que é para ser. Não eram libertos e não foram curados. Não foram curados. Por quê? Porque não eram libertos. Deus disse através do profeta: perguntem e sigam, como está aqui escrito, pelo bom caminho. Mas eles disseram: não seguiremos. Perguntem e sigam pelo bom caminho, pelo caminho certo, pelo caminho correto. Mas eles disseram, nem deram atenção, eles nem quiseram. Não, para que seguir o bom caminho, se está bom do jeito que está? Naquela turbulência, naquela tribulação, como poderia estar bom? A Bíblia nos mostra isso. Mas foi assim que eles fizeram. Então, o que é bom para eles, não é bom para nós, amém? Então, mas eles disseram que eles não seguiam. Olha, irmãos, é o que eu sempre falo. Aqui na igreja, vocês sempre escutam nas minhas ministrações eu falar que para ser curado é necessário ser liberto. Se não se liberta, olha, maus costumes, palavras que vira, mexe, você se pega falando, tem que tomar cuidado. Palavrão que você está lá no seu trabalho, daqui a pouco você solta, mas não era para soltar e acabou soltando, e depois solta de novo. Nós temos que ser libertos, entre outras coisas. Ciúmes, apego a algo que não é a Deus. Então nós temos que vigiar, nós temos que ser vigilantes. Afinal, está escrito na palavra de Deus que nós temos que vigiar e orar. Não basta só orar, não basta orar somente. Para ser libertos, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que tomar cuidado com inúmeras coisas, nós temos que jejuar, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que nos entregar a Deus de verdade, em espírito e em verdade, para sermos libertos. Quem creu na nossa ministração? Disse o profeta Isaías, quem creu? Levante a sua mão direita e fale: eu criei. Se você creu, então você é liberto e já está curado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.
Deus é maravilhoso, irmãos. E Ele fala e nos ensina nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Nós temos que estar vigilantes e atentos. Porque não é por uma bobagem, por uma bobeira da vida, que nós vamos botar tudo a perder, parar a nossa caminhada ou a nossa corrida, porque já não é mais, para nós aqui da comunidade, não é mais caminhada, né? Já é corrida mesmo. Então, já é uma corrida, então nada pode parar a nossa corrida, não podemos parar no meio do caminho e voltar atrás com maus costumes, com bobagens. Então, nós temos exemplos na Bíblia, irmãos, de algumas pessoas. Como eu já disse, a Bíblia, ela é um livro de histórias. Também tem que saber ser examinada por cada um de nós. Porque eu já vi pessoas querer ter a mão passada na cabeça por querer fazer igual homem da Bíblia que não fazia as coisas de acordo à palavra de Deus, aquilo que era para ele ter feito. Mas existe, pastor, existe, e eu vou falar para você, existe sim. Temos exemplo aqui, ó, de pessoas da Bíblia que pararam a sua corrida. Pessoas da Bíblia que entraram em estado de negação. Pessoas da Bíblia que não quiseram ser libertos e pararam a sua corrida, porque olharam para o que não era para olhar, pecaram, porque desobedeceram a voz de Deus, a ordem de Deus, não é? Então eu vou falar para você aqui, como nós temos como exemplo que não devemos seguir, que devemos prestar atenção. Nós temos Eva, nós temos o rei Saul, nós temos Sansão, nós temos também o rei Salomão, assim como nós temos também Judas. Alguém aqui quer seguir o exemplo de um desses? Não, ninguém. Não é? Então eles tinham uma corrida para vencer, mas pararam no meio do caminho. Eles pararam, não se deixaram ser libertos. Então, Eva, a primeira citada, então ela tinha intimidade com Deus, mas preferiu deixar a Deus e ficar distante, desobedecendo a palavra de Deus, a ordem de Deus, que Ele tinha falado para ela, para Adão, é claro, para ela. Ela também sabia, tanto que ela dialogou com a serpente. Sim ou não? Ela dialogou com a serpente, com Satanás em forma de serpente, né? E Sansão era a coragem que o povo precisava. Mas o que foi que Sansão fez? Se deixou cair por se envolver com quem não deveria se envolver. Então nós temos mais aqui, que é o rei Saul. Saul, o que aconteceu? Ele unificou as tribos e criou os exércitos. Um homem que foi chamado por Deus para ser o primeiro rei, né? O primeiro rei. E ele
acabou se entregando, olhando e buscando outros deuses que não era o Deus que o chamou e que ele já conhecia. Fez tudo errado, parou a corrida. Aí nós temos ainda quem? Judas. Judas que, como discípulo, poderia ser o apóstolo que escrevia cartas, que poderia escrever cartas, assim como o apóstolo João, assim como Pedro, assim como todos eles da Bíblia. Poderia escrever cartas para ensinar o povo, assim como talvez o escritor de Hebreus talvez tenha sido um dos apóstolos, ou simplesmente, como alguns acreditam, Apolo, que seguia a Deus. O nome dele, se é ele que escreveu, nem está lá, mas olha a vontade de Deus que ele fez, não é? Então ninguém quer seguir. Uma vez uma pessoa, tipo, para que tivesse a mão passada na cabeça, falou para mim assim, ó: acontece que o rei Salomão era o homem mais sábio da Bíblia, não é? Eu falei, sim. Então, mas ele teve muitas mulheres. Eu falei, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Falei, mas está certo isso? Ah, está na Bíblia. Falta de conhecimento, falta de buscar e procurar entender. Ah, está na Bíblia. Eu falei, mas não é tudo que está na Bíblia que eu posso seguir, porque agora já não é mais assim. Os tempos foram mudados. Jesus já veio, nós estamos na graça. E a Bíblia diz que basta olhar para uma mulher com outra intenção, já adulterou com ela. A pessoa ficou me olhando. Aí morreu ali o assunto também, que eu não ia entrar em mais detalhe. Amém? Então, amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos que estar esperto, procurar. Então, irmãos, nós temos que procurar entender que se um de nós cair, nós temos que nos levantar e prosseguir. Amém? Levantar e prosseguir. Nós não temos que fazer como o pessoal do regime. O pessoal do regime é assim: ah, eu estou fazendo o regime porque eu preciso perder tantos quilos. Ah, mas hoje teve a festinha de aniversário do filho, do primo, não sei, da mãe, do pai. Ah, hoje já comi mesmo, já comi bolo, já comi docinho, já comi tudo isso. Quer saber? Deixa para lá. Perde o regime. Caiu, pronto, já era. Não, nós não temos que fazer dessa forma. Ah, se eu comi o docinho, comi o bolo, eu comi, tomei até um refrigerante, fiz alguma coisa assim, comi, saí do meu regime. Eu saí hoje, mas e amanhã? Amanhã eu vou continuar fazendo o meu regime. Amém? Amanhã eu vou continuar. Isso é uma questão de perseverança. Veja que as coisas espirituais, se a gente for prestar atenção, tem uma conexão com as coisas aqui da terra, com a nossa própria vida. Então nós temos que vigiar, prestar atenção. Se eu não tenho perseverança para seguir a minha dieta,
que é uma coisa mais fácil, só porque eu caí eu não posso me levantar e continuar. Então, se eu cair aqui espiritualmente, se eu fizer algo de errado que vai atrapalhar aquilo ali, eu não posso me levantar, pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, eu me ensina a ser mais vigilante para que isso não aconteça mais, mas eu vou continuar contigo, eu vou andar contigo, eu quero estar na tua presença, fazer a tua vontade. Esse povo aqui, eles caíram e ficaram caídos, prostrados, estagnaram. E quando a gente fica estagnado, a gente não consegue ir adiante. Não pode estagnar em nada na vida. A única coisa que nós temos que deixar de fazer, de prosseguir, é fazendo coisas que não edificam a nossa vida, e nem a vida de ninguém, e nem agrada a Deus. Isso sim nós temos que deixar para trás. Tá, mas se eu cair, se eu pecar, se eu cometer um erro, se eu tropeçar, Deus vai me perdoar? Vai, é só você se dirigir a Ele, pedir para Ele perdão, ser liberto daquilo, procurar se libertar, não praticar mais, ou mesmo que pratique mais uma vez, que aconteça mais alguma coisa, eu caio, mas eu levanto, e eu levanto e peço perdão de novo, e eu vou em frente, porque eu não fiz de propósito, eu caí, porque não vigiei, porque não prestei atenção. Irmãos, nós não podemos nunca parar a nossa corrida, nunca voltar para o estado em que saímos. Não, isso nunca. Aconteça o que acontecer, nós temos que nos levantar e prosseguir. Nós temos que nos levantar, pedir perdão, se consertar com Deus, confessar a Deus e seguir em frente em nome do Senhor Jesus. Amém? O bom é que isso não aconteça, mas se acontecer, você está orientado, você está orientada pela palavra de Deus, que você precisa seguir em frente. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, nós vamos ler o último versículo da Bíblia, que fica aí mesmo em Jeremias, o último versículo, e vamos encerrar aqui. Versículo da Bíblia que fica no capítulo 17. 17:14 de Jeremias. Que está escrito assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu, o que, igreja? Louvo. Amém? Então, se você e eu fazemos tudo de acordo à palavra de Deus, nós já estamos libertos e não há área da nossa vida que não seja curada. Amém? Está tudo curado, em nome de Jesus. Mesmo que a circunstância fale ao contrário, você já está curado. Mesmo que o sintoma permaneça, você já está curado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vista-se da armadura de Deus, que é a sua palavra. Ande com seus pés calçado com o evangelho da paz, o evangelho da salvação, e você vai ver que nenhuma muralha vai parar diante de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloque-se de pé, aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos. Levante suas mãos.
Santo, 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 santo seja o teu nome, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Aleluia, grande Deus. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sim, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. aleluia. Sim, Deus. Sim, Senhor. Oh, Deus de amor, unção, poder e glória. Somos um milagre, Senhor, e aqui estamos na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder, com a tua unção sobre cada vida nessa noite. Passando, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Tirando, Pai, toda angústia, todo medo, toda preocupação. Tirando, meu Deus, tudo aquilo que faz essa pessoa tropeçar. Tira, Senhor, toda a obra das trevas da vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda praga, todo mal hereditário, tudo que não presta, toda doença do corpo, da alma e do espírito, saia, desapareça, desapareça dessa vida, desapareça do familiar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Santo e Poderoso, és a nossa rocha, é o Deus da nossa salvação, o que nos entrega as nossas bênçãos nas nossas mãos, és tu, Senhor. És o Senhor que entrega nas nossas mãos o que necessitamos, quando confiamos em Ti, quando nos voltamos totalmente para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a completar a nossa corrida contigo, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a se libertar de coisas, Pai, que são banais, coisa, Deus, que não edifica a nossa vida, para que possamos ser curados, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, poderoso Deus de unção, poder e glória, passa agora, meu Deus, passa agora com o teu poder, passa pela mente, passa pelo coração, passa, meu Deus, pela alma, tirando, Deus, essa aflição, tirando, Pai amado, esse medo, esta preocupação, esta angústia da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa indecisão, Senhor,
essa indecisão que essa pessoa está agora. Oh Deus, ajuda ela, meu Pai, ajuda ela a tomar a atitude correta, ajuda ela, meu Pai, a fazer a coisa certa, coisa que vai ajudar a ela, vai ajudar a família dela, que vai ajudar, Pai amado, inclusive na sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, o Senhor está aqui e o Senhor está ouvindo e sondando, Deus, este coração neste momento e ouvindo a voz desta pessoa que está falando. Deus, olha para mim, Deus, me ajuda, Deus, olha a minha necessidade, Deus, recebe a minha oração, Pai, me dá a resposta que eu preciso. Oh Deus, eu sei que o Senhor está aqui, está ouvindo, está vendo, está sondando, e está recebendo e respondendo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Oh Pai Santo, é assim, meu Deus, é assim, meu Deus, que eu oro e creio que grandes bênçãos serão derramadas na vida dessas pessoas, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante, usa-me, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou tua imagem. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, filho de Davi, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, aleluia. Só quem acredita, só quem crê que Jesus mudou a sua sorte, aplaude bem forte agora em nome de Jesus.